Fala pessoal, vamos agora para a nossa aba mais importante aqui da planilha, que é a cálculo de pressões. Para a gente entender um pouquinho como é o funcionamento, tá? Aqui basicamente temos a coluna de trechos, certo? Somatória de pesos relativos, somatória de vazões, material da tubulação, qual tipo de fluido, se é água fria, se é água quente. Temos também como escolher o diâmetro, tá? Que ele vai puxar com base no material. Ele já tem uma lista de diâmetros. Temos a velocidade, que não é clicável. Vou botar a tecla aqui, tá? A perda de carga unitária, que não é clicável. A altura inicial, a altura final. Pressão disponível no trecho, ou a montante, tá? Que está antes dele. Perda de carga, que você pode colocar acréscimo de pressão ao equipamento, mais 10, por exemplo. Menos 10 é totalmente editável. Ou então dá dois cliques, aparece aqui a listinha, tá, dos equipamentos. Depois temos aqui o comprimento real. Deu um bugzinho, mas eu acho que estranho porque eu não preenchi nada aqui na planilha. O comprimento real, tá? Comprimento equivalente, que você também dá dois cliquezinhos, a depender do material aqui, ó. Por exemplo, botar o aço e um diâmetro. Ele já aparece aqui, tá vendo? Você tem toda a tabelinha e a perda de carga distribuída localizada, e a pressão final é a requerida, que você pode botar, precisa de 1 MCA, precisa de 2, ele vai fazer esse comparativo, vai ficar verde se der ok, ou vermelho se não der ok, tá bom? Vou fechar aqui. Só explicar para vocês, tá, o entorno dela, a gente vai fazer um caso prático e aplicado para facilitar, mas é importante você ter a noção completa dela, tá bom? Começando por trecho, gente, o que é que acontece, tá? Eles todos têm que ser divididos, vou dar um zoom aqui bem grande, tá? Que é uma coisa que o pessoal fica com muita dúvida, então bora lá para você entender. Eles têm que ter um hífenzinho, tá? Dividindo, mas antes dele, tá? Você pode escrever aí o que você quiser. Por exemplo, ó, aqui é boiler, é reservatório, bota só, não bota espaço, por exemplo, deixa só tudo sem espaços, tá vendo? A F até o boiler. E aí, depois, para dar continuidade, por exemplo, se você escrever o boiler depois, para ele conectar, por exemplo, para saber esse trecho vem depois do boiler, você tem que escrever aqui a mesma coisa que está aqui. Ó. Se aqui está boiler, no início você tem que escrever ó, também boiler. Aí ele vai entender que a pressão que chega lá no boiler, ele vai iniciar esse trecho. A altura que finalizou no boiler vai ser a altura inicial desse trecho, para que ele consiga fazer essa interconexão, tá bom? E essa interconexão, por exemplo, ó, você pode fazer até assim, ó, não precisa estar em linhas. Mesmo que ela esteja lá no final, ele vai conseguir se comunicar de certa forma que vai entender dois parâmetros que são os mais importantes, que é o primeiro, qual é a pressão que finalizou o boiler, que vai ser a pressão inicial desse trecho, e também qual a altura que foi a final do boiler, porque ele já vai iniciar a altura inicial do trecho com essa mesma, tá bom? Só para você compreender como é que funciona toda a lógica, tá, da planilha. A somatória de pesos, quando você dá dois cliques, ó, você tem uma tabelinha aqui de pesos que você pode editar, tá vendo? Editar aqui as peças, né? Tem esse botãozinho, aqui você bota quantidade de peças, automaticamente ele calcula ó, a vazão, já bota um material que você pode alterar. Se você escolhe o fluido aqui, já aparecem as opções de diâmetro também, para você estar inserindo no seu projeto. Tá vendo? Então é bem automatizado, tá vendo? Se eu boto aqui a altura inicial com 5 metros e termina em 1, quando eu for vir aqui para boiler, ó, quando eu dar dois cliques, ele ainda tem essa aqui, ó, aproveitar os trechos anterior. Então, eu posso pegar a mesma vazão de lá e olha só, a altura final 1, a pressão disponível era 4, já começa com 4 com pressão disponível, tá vendo? Se eu aumentar aqui, ó, 10, ele aumenta 10 MCA também aqui. Então ele tem toda essa correlação. Se eu botar um pressurizador aqui, ó, de 5, ele já vai aumentar mais 5 MCA aqui também. Se eu tenho uma perda de carga elevada, botar 1000 aqui em cada, ele vai puxar essa perda de carga elevada também, tá? Então ele vai fazer o quê? Vai pegar a pressão final, vai jogar aqui, tá? Tudo que tiver aqui em cima, ele vai fazer essas alterações, tá bom? Então, gente, de maneira geral, o comportamento é esse, tá? Aqui os materiais, a vazão a gente pode, ao invés de usar o método dos pesos, aqui a gente tem uma tabelinha de vazão também. Material, tá? Tem aço, cobre, PVC, PEX, PPR e também PN20 e PN25, tá? A diferença do fluido ó, muda na perda de carga unitária, ó, tá vendo aqui? A perda de carga unitária para o fluido de água fria, 0,939, quando eu botei aqui água quente, virou 0,915, e com isso tem uma perda de carga um pouquinho menor, tá? Mas esses parâmetros você pode confirmar aqui, ó. Temos a viscosidade da água fria e da água quente. Quanto menor, por exemplo, né, depende da temperatura, o fator que você adotar. Olha só, aqui foi para 0,88, enquanto a água fria, ó, 0,93, tá? Mas adote e deixa o padrão mesmo, que já está nos valores para 40 e 20 graus, né? Mas se você quiser fazer algum cálculo específico, você tem essa flexibilidade, tá bom?
Ela é toda com anotações, tá vendo? Para facilitar a visualização, tá vendo que vocês podem ver a qualquer instante, então funciona de maneira muito satisfatória aqui a planilha. De coisas gerais, os comprimentos equivalentes também, ó, você vai botando as pecinhas, ó, e aí quando você vai concluindo, ele vai colocando aqui também, tá? Os valores, tá? Aqui ele não somou, tá? Vou fazer um ajustezinho, provavelmente algum bugzinho que ocorreu na planilha aqui, quando eu estava gravando a aula. Mas aqui já fica o valor de equivalente, você pode botar ainda um valor adicional, ele vai somando, e no final é alguma coisa na formulazinha aqui que eu fiz uma modificação agora na planilha, mas em relação a isso, vai aparecer aqui a unidade, né? Por exemplo, 120 metros de comprimento equivalente, 9, 11. Tá com base nas peças que você selecionar. Aqui, ó, a pressão requerida, se eu boto 1 aqui, já vai ficar vermelho. Se eu botar -1, vai ficar verde, né? Obviamente que -1 é menor do que -0,72. E esse é o funcionamento básico, gente, aqui da planilha, nas configurações gerais. Método da perda de carga, lembrando que para Far Whipple a água fria, a viscosidade não é um fator importante, tá bom? Nem a rugosidade, isso aqui, esses itens são referentes apenas a Far Whipple Risial, tá? Na verdade, a Darcy Weber, perdão, tá? Então, até a diferença de dimensionamento na parte de água quente é majorado para o dimensionamento como se fosse uma água fria, por causa da fórmula padrão aqui de Far Whipple, tá? Aqui você muda a quantidade de trechos, ó. Se você quer ter 5, a mesma coisa lá que a gente fez em reservatório, ó. Tá vendo? Reduz, a gente pode ter inúmeros trechos aqui sem problema nenhum, ó, 100 trechos aqui. E vai ter sua planilha bem comprida para você fazer todo tipo de cálculo que você almejar e desejar, tá bom? Aqui a gente mexe no banco de dados, tá? Dessas peças, coisa que vocês já sabem, né? Adiciona peças padrões nessa lista, muda o peso relativo, muda a vazão, tá? Você tem essa flexibilização. Aqui a gente gera o memorial, aqui a gente faz o reset da planilha, e aqui é um botãozinho, tá? Para importar dados do Revit, tá? Para quem adquiriu aí o template, você tem acesso a essa nova funcionalidade aqui que a gente inseriu. Que a gente vai mostrar também na última aula, a gente mostrou a map e os benefícios do template para a planilha aí de água quente também, tá bom? Então, pessoal, de maneira geral, esse é o funcionamento, tá? Agora a gente vai fazer um exemplo mais prático, dedicado para ir facilitando o entendimento. Pessoal, estou com um modelo aqui para nos nortear, para facilitar a gente a entender de fato como são feitos todos os cálculos, tá? Lembrando, é um modelo bem simplesinho aqui que eu peguei mesmo, nada tão rebuscado assim, tá? Qual foi o intuito desse modelo que eu peguei? Foi de fato a gente ver só como é o preenchimento, tá bom? Eu planejo futuramente fazer um curso dimensionando completo aí uma casa, né? Que é onde pega mais esse tipo de sistemas e você pega de maneira geral as noções de como efetuar os cálculos. E aqui eu peguei um mini sistemazinho para facilitar a gente a entender assim como você pode estar. E como o Revit é visual, vai acelerar muito aí a questão da interpretação e vocês entenderem de fato como efetuar a utilização da planilha, tá bom? Então vamos nessa, ó. Aqui, gente, a ideal dessa planilha, como a gente tem agora fluido, tá? A gente pode botar água fria ou água quente. O trecho que sai do reservatório até chegar no boiler, ó, esse trechinho aqui, ó. Aqui não está conectado. Certo. Do reservatório até o boiler, tá vendo? É um trecho de água fria. Então a gente poderia ser os nossos trechos, ó. E como é que nomeia trecho? A gente já sabe que é por vazão e por diâmetro, tá bom? A vazão, tá? Ele já tá aqui de maneira automática, se eu selecionar, ó, já tá 0,3, que eu acho que só tem esse pontozinho aqui, tá? Que é um ponto de pia mesmo, então tem uma vazãozinha baixa, mas isso aí não importa, tá, pessoal? O importante é entender o conceito, não se apegue aos detalhes, tá? Foca no conceito que você vai conseguir projetar o que você quiser, tá bom? Então, ó, tubulaçãozinha de 40, tá? Vou pegar aqui o primeiro trecho, ó. Reservatório, reservatório, AF até o boiler. Aqui. Tá vendo? Escrevi um texto bem grande, você pode até resumir, vai ficar mais bonito. Aqui a somatória dos pesos é 0,3, vou juntar direto, não vou nem usar aqui a metodologia. Vou usar aqui o PVC e o fluido vai ser água fria, perfeito? Ele botou aqui já um pré-diâmetro, mas a gente vai mudar para 40 milímetros aqui. A altura inicial a gente pode coletar aqui, ó, do Revit, ó, com base no pavimento térreo, tem 6,37, tá? 6,37 vai ser meu pavimento de referência. E o fim do trecho vai ser esse tubozinho aqui, ó, que vem embaixo aqui do boiler, então pavimento térreo. A elevação intermediária, que é o eixo do tubo, 6,09. 6,09, uma diferença de 28.
A pressão inicial aqui eu vou considerar como zero, tem gente que gosta de considerar uma lâmina d'água aqui, mas aqui vai ficar zero mesmo. E se tem equipamentos ou não. Olha, pessoal, acabei cometendo um equívoco. Aqui a gente tem um pressurizador e uma redução de diâmetro. Então aqui vai ter um outro trecho, tá? E aqui também teria outro trecho. Você quer botar esses diâmetros aqui de 25. Mas sendo bem honesto, a perda de carga disso daqui a gente, nesse caso aqui, vai considerar desprezível, vai considerar como se tudo tivesse no mesmo diâmetro, tá bom? Só para facilitar a gente ganhar otimizações. Mas na hora de você fazer seu projeto, você vai dividir aqui um trecho em outro, para ficar tudo bem organizado. Então, vira reservatório F até ponto A, que seria aqui, do ponto A até o ponto B, que aí passa pelo pressurizador ponto B até o boiler, tá bom? E assim sucessivamente. Perfeito, aqui a gente vai de maneira direta, a gente tem aqui um pressurizador. Então, ó, quero usar pressurizador, dá 2 cliques aqui, ó, na perda do equipamento, seleciona pressurizador. Bora botar um pressurizador da ROA aqui, um ROA RW12, ó, dá 11,86 MCA, tá vendo? Então, ó, passou o pressurizador, colocou pressão, e para a gente finalizar os cálculos, é só preencher comprimento real e equivalente, tá? Os equivalentes, um registro, 2, 3, 2, 3 joelhos. Aqui já entra CPVC, se quisesse também trocar o tipo do material para fazer com 100% certinho o dimensionamento, né? Chegava aqui, ó, seria um ponto e daqui para cá outro ponto. Por quê? Porque muda o material do seu projeto, tá bom? Mas aqui eu vou fazer um cálculo simplificado só para a gente pegar a lógica da coisa e eu vou tecendo esses comentários para te ajudar a você entender, né? Se você não domina tanto assim o dimensionamento hidráulico, tá bom? Então vamos considerar tudo o mesmo material. 2, 3, 4 joelhos, um T. Bora colocar aqui logo, né? 4 joelhos, um T de passagem direta, né? A gente passa direto aqui. Um registro, 2 registros, tá? Então, 2 registros de gaveta. E com isso já dá o comprimento equivalente. A gente pega agora o real. Como é que eu obtenho o real? Eu teria que fazer a soma de cada um dessas tubulações, tá bom? Eu vou fazer uma aproximadazinha aqui, tá? Porque isso aqui é só coleta de dados, não é tão relevante aqui. 1,1, tá? 1,1 aqui, mais 1,3, 2,4, mais meio, 2,9, mais 0,4 aqui, 3,3 mais ou menos metros. Botar 3,5, tá? Para aproximar. Com isso, a gente já chega a uma pressão, já bota as perdas de carga todas certinha, a vazão é baixa, tá vendo? Mas se eu pego aqui, ó, e aumenta a vazão, bora considerar que aqui tem alguma derivação, em vez de ser só 0,3, né, que ali só tá acho que uma pia. Bora aqui colocar uma pia, né, que eu acho que é o que tá lá, pia de cozinha. Botar um aqui, ó. Aqui botei torneira elétrica, não, quero torneira normal mesmo. Pronto. 0,7, na verdade, nem uma pia, deve ser outro equipamento. Vou botar aqui também um chuveiro, tá? Chuveiro ou ducha, né, com misturador, mais outro de chuveiro ou ducha, ficou 2, aí tá legal já dá uma perda de cargazinha, pelo menos de 0,9 MCA, tá? Por causa do diâmetro, tá vendo? Mas, ó, se eu tenho um diâmetro menor, aqui já as perdas de carga já vão se aumentar, tá? Então, fechou, chegou, já chegamos no boiler, vou dar até um espaço aqui, tá? Que é a parte de água fria. Aí eu vou aqui começar a trabalhar, a gente já sabe quanto de pressão que chega no nosso querido boiler, tá? Tá chegando 9,46 nele, tem que ser um boiler de alta pressão. E dele, a gente está vendo aqui, que a gente tem nosso sistema de circulação forçado, tá? Que é a parte de circulação ou recirculação. A gente vai ter uma aula específica só para esse tipo de tema, tá? E aqui eu vou ignorar, então eu vou passar direto aqui para fazer a parte do cálculo da pressão até o ponto que é o foco dessa aula, tá bom? Então, para dar início ao cálculo, tá? Que vai ser bem simplesinho, lembrando. Ah, Hélio, mas o meu tem muitos trechos, muitas coisas. Então, você vai efetuar conforme o seu projeto, tá bom? O que vou explicar aqui é um tutorial básico para você conseguir usar a planilha, né? Não é uma consultoria de projeto, um curso de projeto de água fria ou água quente, tá? Então é só para você entender a mecânica e funcionamento dela, para que assim você possa fazer o dimensionamento. Então vamos nessa. Olha só como é simples, tá? A tubulação, tá? Ela entrou no boiler aqui com essa cota, lembra? 6,08, ela vai sair com a cotazinha mais alta. Agora já vai de CPVC, tá? Vamos vir, ó, o diâmetro ele tá constante de 28, 28, 28, acho que aqui já muda para 22. Então a gente divide, ó. Ó, até uma pecinha aqui diferente, vou mudar aqui. Pronto. Aqui vai ser um trecho, tá? Vai ser desse ponto até esse, aqui é trecho 1.
Se muda a vazão ou o diâmetro, vai criando mais trechos, tá? E até o ponto de utilização vai ser um outro trecho, trecho 2, tá bom? Então vamos nessa. Opa, aqui foi o OBS, deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Então aqui eu estava mexendo no memorial, é muitas abas abertas aqui. Mas vamos que vamos. Pronto, então aqui vai sair do boiler. Ó, tem que escrever igual, o boiler aqui e vai para o ponto AQ1, por exemplo. Você pode fazer assim. Opa, aqui eu botei igual, ó. Cuidado, tem que botar o hífen. Pronto. Aqui a gente vai ter, ó, ele já detecta o trecho anterior, reservatório, ó. Tá vendo que tem esse botãozinho aqui? Eu posso copiar, tá bom? Eu vou botar essa vazãozinha vindo até aqui, tá? E depois, quando muda o diâmetro aqui, eu vou fazer uma redução, tá bom? Na vazão também. Cadê meu memória? Aquaflow, pronto. O tubulação agora aqui é CPVC, agora a gente está trabalhando com água quente, ó, vai mudar o perda de carga unitária. Opa, tá no Fire Whipple? Darcy Waves. Pronto. Se aqui é F. E é tão pequenininha a perda de carga que nem influenciou aqui no cálculo. Deixa eu diminuir mais, ó. Tem um bugzinho, ainda bem que eu percebi nessa aula, né? Já gravei, já corrigi. Tá, ó, mudando de água fria, ó, tá 1,86. Água quente, ó, já dá uma caidinha, tá vendo? E a gente tá trabalhando com tubo de 28. A altura final, inicial, ele já puxou, tá vendo a do boiler? Tá vendo aqui como ele fica bem organizadinho? Ele puxa, ó. Começamos, opa, aqui é o meu Open Gravity. Ele finaliza-se, ó, aqui, ó, segundo pavimento, não, no térreo, tá? 6,07, independente de onde ele comece daqui, sobe e depois desce para 6,07, tá? 6,07, altura final. Já mostra a pressão que tem disponível, que é a pressão que estava lá no boiler. Aqui a gente não tem nenhum equipamento, tá? A gente está indo direto aqui, tá? Mas se, por exemplo, tivesse um hidrômetro, a recirculação, circulação, lembra que a gente vai falar uma aula dessa? Uma válvula que a gente vai colocar aqui também, tá? Válvula redutora de pressão, vai ficar aqui ao lado do hidrômetro. Tudo isso pode ser inserido sem problema, tá? Aqui é só para vocês verem o funcionamento do hidrômetro. Vou botar como se fosse tivesse um equipamento dele aqui, tá? Nesse trecho aqui, um equipamento de hidrômetro. E esse hidrômetro, ó, vamos supor que ele ficasse aqui nessa seção, depende da vazão, tá vendo? Nominal dele aqui, ó, a vazão do trecho é 1,32, trabalhar com de 1,5 tá bacana, dá para usar. E ele vai ter uma perda de carga já automática de menos 1,98, tá? Ele já vai deduzir essa perda de carga. Então, já colocamos o hidrômetro aqui, tá? Bora calcular os comprimentos equivalentes. Um joelho, dois joelhos, três joelhos, tá? Então, bora lá, comprimento equivalente. Um, dois, três joelhos. Olha só as imagens todas bonitinhas aqui. T de passagem direta, um, dois, e aqui um de passagem lateral. Dois de passagem direta e um de passagem lateral. Aqui a gente tem o que mais? Um registro e apenas. Mais um registro de gaveta. Vou botar aqui número 1. Prontinho, já botei os comprimentos equivalentes. A gente vai fazer aquela estimativa que a gente fez, lembra? Para comprimentos de tubo real. Aqui tem 10 centímetros, esse toquinho, ó. Então aqui tem uns 50, tá? Tá de boa. Tá um bom número. Se esse tem 21, aqui tem uns 60, 1,10 m. Aqui, ó, esse tubo a gente vai coletar certinho, 2,50 m. Então, ó, é igual a 1,10 mais 2,5. 3,6 a gente arredonda para 4 aqui para a gente ter folga, tá? E a gente já chegou na pressão final, ó, vamos supor que eu queria iniciar em cada ponto desse aqui, tá tudo ok? E já chegou no AQ1, que é esse ponto aqui que a gente definiu, com essa pressão. Agora a gente vai AQ1 até AQ2, tá? Ou então, mais ou menos, como aqui já vai para o ponto de utilização, já está chegando aqui, a gente pode colocar, por exemplo, AQ1 até a peça. Vamos supor que aqui é uma pia. É pia 012, depende do número da sua, tá? Se quiser fazer essa diferenciação em projeto também. Chego aqui, vou aproveitar, tá? Os dados e vou só remover os chuveiros. Por quê? Porque a gente não vai ter mais chuveiro aqui, vai ficar só a pia de cozinha mesmo. Concluído. O material a gente já sabe que é CPVC. O material aqui é água quente, a tubulação, tá? Que a gente mudou para 28, aqui a gente vai trabalhar com 22, tá? Que é o que estamos aqui com 22 milímetros, tá? E para efetuar os cálculos é muito simples, tá? O ponto final, o trecho se acaba nessa peçazinha aqui, tá? Essa peça aqui, ó, como é uma peça hidrossanitária, eu vou pegar pelo joelho, é mais fácil. Tá no pavimento térreo a 3,9.
Então já vai ter um acréscimo de pressão de 2,17 pela gravidade. Ele já puxou os dados da anterior aqui tranquilamente. Não temos nenhum equipamento durante esse funcionamento aqui. Então a gente vai direto para o comprimento real e equivalente. Começando do equivalente, a gente já tem um joelho, dois joelhos, três joelhos de 90 e um de 45, tá? Um de 45, um, dois, três de 90. Bora ver o que é que a gente mais tem? Só mais um registro aqui de gaveta, tá? Coloquei aqui um registro de gaveta. E agora nossos comprimentos reais, tá? Aqui a gente tem 40 centímetros, então vou botar 80 centímetros para isso tudo. Aqui a gente já tem como pegar certinho 2,80, que aqui tem 2,10, 2,90, mais 3,8. Então vamos lá. 2,90 mais 3,8, 6,7. Bora arredondar para 7 aqui para ficar bem redondo. E eu precisaria de um MCA aqui neste projeto. E eu já consegui. Hélio, show de bola. Você está com a pressão muito alta, mas isso é por causa do pressurizador. O que acontece? É só você vir aqui, ó, deletar. Deletou, já deu negativo. Você fala, poxa, então eu tenho que ou aumentar o diâmetro ou de fato colocar um equipamento. Opa, aqui é o fluido de água fria, hein? Então, ou então aqui, ó, porque a perda maior é do hidrômetro. Sem o hidrômetro quase passa. Então, se a gente, em vez de trabalhar com 28 aqui, a gente trabalha com 35, ó, já chega no MCA. Porém, a gente tem problemas aqui, ó, a montante, ó, de pressão, tá? Mas se você chegar e considerar, não, ó, meu reservatório tá sempre cheio, então você não vai ter problemas aí de pressão se botar um meio MCA para cada uma dessas situações, entendeu? Lembrando que eu falei, ó, não precisa estar em ordem, eu vou chegar ao último ponto aqui só para vocês visualizarem e botar o PIA 01, copiar ele aqui, colocar no lugar do Y, opa, Y, PIA 01. Vou preencher só um valor aqui que ele já vai copiando, ó. Pressão final 209, altura inicial já pega a altura final daqui, só para vocês visualizarem que funciona muito bem aí a nossa planilha. Basicamente, gente, a parte de pressões é essa. Só vou explicar para vocês os outros itens. Aqui é o banco de dados, né, que eu falei que a gente pode editar tanto peso relativo quanto a vazão e adicionar novos itens, tá? A essa listinha que quando dá dois cliques aqui, na somatória de pesos ou na de vazão aparece. Temos as configurações gerais, já expliquei isso aqui para vocês, gerar um memorial, e depois, se você quiser, você faz a limpeza aí da sua planilha, tá bom? Então, gente, de maneira geral já foi bem explicado, a gente tem também a parte aqui de aquecedores, que é uma aula específica, e a aula de circulação e recirculação também vai ser uma aula específica para a gente cuidar disso. Então, até a próxima aula.